O que realmente aconteceu com uma mulher que simplesmente desapareceu no meio do mar, sem deixar rastros, sem testemunhas, e cercada por circunstâncias que até hoje levantam dúvidas. Essa é uma daquelas histórias que começam como um simples relato de desaparecimento, mas rapidamente se transformam em um mistério perturbador, cheio de lacunas, contradições e decisões difíceis de entender. Uma história real que mistura amor, isolamento, suspeitas e silêncio. Tudo começou em uma manhã aparentemente comum no Caribe. Uma ligação chegou às autoridades locais informando que uma mulher havia desaparecido de um barco onde vivia com o companheiro. O cenário parecia tranquilo. Uma embarcação ancorada perto da costa, em uma região conhecida por receber velejadores e turistas. Mas bastaram poucos detalhes para que esse caso deixasse de ser comum. O homem que fez a ligação relatava que sua companheira havia sumido durante a madrugada. Segundo ele, os dois haviam passado a noite juntos no barco, depois de um jantar em terra firme. Tudo parecia normal, até que, ao acordar, ele percebeu que ela não estava mais lá. O primeiro ponto que chamou a atenção foi o tempo. Havia se passado um longo período entre o momento em que ele percebeu o desaparecimento e o instante em que decidiu avisar as autoridades. Esse intervalo levantou uma pergunta inevitável. Por que esperar tanto? Segundo o próprio relato, ele teria passado horas procurando a mulher por conta própria, imaginando que ela pudesse ter caído no mar durante a noite. No entanto, ninguém ao redor relatou ter visto qualquer movimentação, buscas ou sinais de emergência naquela madrugada. E isso foi apenas o começo das inconsistências. Quando os agentes chegaram ao local, esperavam realizar uma inspeção completa na embarcação. Afinal, aquele era o último lugar onde a mulher havia sido vista. Mas algo inesperado aconteceu. O homem se recusou a permitir a entrada das autoridades no interior do barco. Ele aceitou conversar, mas apenas do lado de fora. A justificativa veio depois. Ele dizia não confiar na polícia local e temia que provas fossem plantadas contra ele. Por outro lado, as autoridades alegaram que, sem um mandado judicial, não poderiam forçar a entrada, já que o barco era considerado uma residência. E assim surgiu um impasse. Para investigar, era necessário entrar no barco. Mas para entrar no barco, era preciso já ter evidências suficientes. Enquanto isso, o tempo passava e qualquer possível pista desaparecia. Do lado de fora, alguns detalhes foram observados. O bote auxiliar da embarcação continuava preso ao barco. Isso indicava que a mulher não havia saído usando aquele meio. Se ela tivesse deixado o local, teria sido nadando. Mas por quê? Seus documentos pessoais continuavam dentro do barco. Não havia sinais claros de preparação para uma saída voluntária. Nenhuma mensagem. Nenhum aviso. Nada. O cenário se tornava cada vez mais estranho. O relato do jantar da noite anterior foi confirmado. O casal havia sido visto em um restaurante, aparentemente em harmonia, sem discussões ou comportamentos incomuns. Mas o comportamento após o desaparecimento começava a levantar suspeitas. Além da recusa em permitir a inspeção, havia também o histórico do homem. Anos antes, ele havia se envolvido em casos de violência doméstica. Chegou a ser detido após ameaças e agressões contra uma ex-companheira. Em outro momento, foi acusado de descumprir ordens judiciais relacionadas a esse mesmo caso. Essas informações mudaram completamente a percepção sobre ele. Para a família da mulher desaparecida, isso foi devastador. Eles receberam uma ligação breve, fria, sem muitos detalhes. E logo depois, foram bloqueados, sem respostas, sem contato. Desesperados, viajaram até o Caribe em busca de respostas. Mas o que encontraram foi um cenário ainda mais frustrante. As autoridades locais demonstraram pouco empenho. Informações básicas não eram compartilhadas. Acesso a imagens, objetos pessoais e registros foi limitado. Até mesmo investigadores particulares contratados pela família enfrentaram dificuldades para obter dados. Era como se o caso estivesse sendo ignorado, ou pior, evitado. Alguns começaram a levantar uma hipótese preocupante. A de que o caso poderia estar sendo tratado com descaso para não afetar o turismo local, uma das principais fontes de renda da região. Enquanto isso, o principal suspeito mantinha silêncio. Sem prestar depoimentos formais,
sem colaborar com a investigação, sem demonstrar urgência em encontrar respostas. Semanas depois, ele deixou a ilha. Levou o barco, mudou de localização e desapareceu do radar das autoridades locais. Mais tarde, descobriu-se que ele havia se estabelecido em outra ilha do Caribe. Lá, tomou uma decisão que gerou ainda mais revolta. Vendeu o barco. Antes disso, porém, removeu alguns equipamentos do interior da embarcação. Itens que poderiam eventualmente conter pistas. Com a venda, uma das principais oportunidades de investigação desapareceu. E com isso, as chances de descobrir a verdade diminuíram drasticamente. Sem evidências físicas, sem testemunhas, sem corpo. Restaram apenas teorias. Uma delas sugere que a mulher possa ter sofrido um acidente. Talvez tenha caído no mar durante a noite. Talvez tenha se desorientado. Talvez não tenha conseguido voltar. Outra hipótese levanta o uso de substâncias. A região onde o barco estava ancorado é conhecida por um ambiente mais liberal. Isso poderia indicar a possibilidade de consumo de álcool ou outras substâncias que comprometessem a capacidade de reação. Mas há também a teoria mais sombria. A de que algo aconteceu dentro do barco e que tudo que veio depois foi uma tentativa de encobrir a verdade. Sem investigação completa, sem acesso ao local, sem colaboração do principal envolvido, essa hipótese nunca pôde ser confirmada. E talvez nunca seja. O tempo passou, o caso esfriou, e nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. O homem seguiu sua vida normalmente, sem acusações formais, sem julgamento, sem respostas. Já a família da mulher continua convivendo com a incerteza, sem saber o que realmente aconteceu, sem um encerramento, sem justiça. Essa é a parte mais cruel de histórias como essa. Não é apenas o desaparecimento, é o vazio que fica depois. A dúvida constante, a sensação de que algo poderia ter sido feito, mas não foi. E a pergunta que ecoa até hoje: como alguém pode desaparecer no meio do mar sem deixar absolutamente nenhum rastro?